Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira. Veja os destaques dessa edição. Chico Brasileiro é reeleito prefeito em Foz do Iguaçu. Câmara tem 87% de renovação dos vereadores eleitos. População comparece às urnas, mas os números de votos brancos e nulos foram expressivos. Diversão e muita adrenalina no final de semana no campeonato de kart, que reuniu pequenos e talentosos pilotos. 16 de novembro de 2020, o DC Notícias Web já está no ar. O DC Notícias Web abre essa edição falando sobre o processo das votações, que aconteceu nesse domingo em Foz do Iguaçu. Um dia muito importante para a democracia, onde 141.027 iguaçuenses foram às urnas para escolher o prefeito e os vereadores de Foz do Iguaçu para os próximos 4 anos. O dia amanheceu com o clima chuvoso, mas não impediu que os eleitores cumprissem seu papel de cidadãos. Nas primeiras horas do dia, que foram reservadas para as pessoas acima de 60 anos, a movimentação já era grande nas sessões de votação. No Colégio Ângulo Vila A, maior local de votação de Foz do Iguaçu, onde 12.825 pessoas votam, era intenso o fluxo de eleitores. Já na Ponte Internacional da Amizade, o movimento era tranquilo, já que as eleições eram somente no Brasil. No lado vizinho, era um domingo normal. Em um panorama geral, a eleição aconteceu de forma bastante tranquila. Apesar do desafio de ter um pleito em tempo de pandemia, a votação seguiu muito bem. Tivemos poucas ocorrências, apenas 2 prisões, 5 urnas substituídas. A eleição correu muito bem. Devemos muito isso aos nossos mesários, voluntários, secretários de prédio. Foi um bom trabalho, não tivemos grandes problemas não. Após o término da votação, a expectativa era grande para saber o resultado. E o esperado era que em menos de 1 hora a cidade já soubesse os números da disputa para prefeito. Mas o TSE enfrentou atraso no sistema de divulgação dos resultados. Já eram 11 da noite quando 100% das sessões foram atualizadas. Chico Brasileiro foi reeleito prefeito de Foz do Iguaçu, com 54.252 votos, totalizando 41,29%. Em segundo lugar, ficou o ex-prefeito da cidade, Paulo McDonald, com 51.595 votos, com um total de 39,27%. Outros candidatos ficaram com os resultados abaixo de 6%. Um dos vereadores eleitos com 2.011 votos, Calito Stockel, do PSD, ainda emocionado e com a euforia de saber o resultado, conversou com a equipe do DC Notícias. É uma grande emoção. Realmente, eu quero levar agora todo esse aprendizado de 3 anos e meio, como chefe de gabinete, como secretário municipal de administração, como diretor de mobilidade, levar esse conhecimento para a Câmara. Essa é o nosso recado, a nossa vibe. O nível de abstenções, votos brancos e nulos nas eleições municipais de 2020, manteve uma tendência de alta em todo o Brasil. Em Foz do Iguaçu, esses números também foram bastante expressivos. Chico Brasileiro foi reeleito prefeito de Foz do Iguaçu com 41,29% dos votos válidos, um total de 54.252 eleitores. O que chamou mais atenção foi o número de votos brancos, nulos e as abstenções, que atingiram um grande percentual. Do total de eleitores, 4.151, equivalente a 2,94%, votaram em branco, enquanto outros 4.499, quase 5.500 pessoas votaram nulo. O número de eleitores que optaram por não votar foi de 42.279, representando um pouco mais de 23% do total de eleitores. A soma de brancos, nulos e abstenções tem total de 51.929 pessoas, representando 28,33% do número de eleitores com direito a voto. A Câmara de Foz do Iguaçu definiu os nomes de quem vai ocupar as 15 cadeiras no Legislativo para os próximos 4 anos. A renovação foi de 87% dos vereadores.
Apenas 2 dos 15 vereadores foram reeleitos na Câmara, a vereadora Anice Gazaui e o vereador Rogério Quadros. Outros 2 candidatos eleitos já foram vereadores em gestões passadas, o vereador Maninho e Ney Patrício. Veja como fica a nova composição da Câmara. Protetora Carol De Donati, do PP, Yasmin Rachem, do MDB, Calito, do PSD, Ney Patrício, do PSD, Adnan El Sayed, do PSD, Rogério Quadros, do PTB, Edivaldo Alcântara, do PTB, Dr. Freitas, do PSD, Alex Meyer, do PP, Anice Gazaui, do PL, João Morales, do DEM, Cabo Cassol, do Podemos, Jairo Cardoso, do DEM, Maninho, do PSC e Admilson Galhardo, do Republicanos. A candidata Carol De Donati, com maior número de votos, 2.709, conversou com o DC Notícias Web na noite do domingo. Estou muito feliz e quero agradecer a todo mundo que votou, 2.400, eu nem sei direito ainda quantos votos foram no total, estou agradecendo. Minha palavra hoje é gratidão. Então, o nosso trabalho principal é com a castração, né? Porque hoje nós temos um número imenso de animais pelas ruas, né? E diariamente nascem muitos animais. Então, a gente vai trabalhar principalmente, nosso carro-chefe é um programa permanente de castração desses animais de rua. No último sábado, o dia foi de velocidade e muita adrenalina no campeonato de kart em Foz do Iguaçu, principalmente para os pequenos pilotos que já se destacam nas competições. Equipamentos prontos, roupa apropriada, capacete, torcida organizada e foi dada a largada. A cada curva, o pequeno se tornava gigante. Com muita concentração, enfrentou os seus adversários. Eu não desci o volante reto uma vez, pra ninguém conseguir me passar, eu fiquei virando toda hora. Essa é a segunda corrida que ele participa. E a cada treino e competição, ele se destaca mais. Bem, é muito gratificante, muito emocionante, né? Ver o resultado de tudo, né? Do treino, de todos os dias, de manhã, de tarde, final de semana, sábado, domingo, né? O carinho é tanto que até o ex-treinador compareceu para prestigiá-lo e não conteve a felicidade ao presenciar a evolução do kartista. É uma satisfação muito grande estar aqui prestigiando o SEMA Tarabai, né? Ele começou comigo aqui aos 5 anos de idade, né? E teve uma evolução muito grande, desde das primeiras voltas que ele deu aqui, até hoje ele tem todo dia se superado e cada dia mais competente nas corridas. E que momento emocionante! No pódio, ele recebeu 2 troféus das mãos do pai. O Sama levou para casa o primeiro lugar em 2 corridas. Um orgulho para a família, que sempre o incentiva. Nós estamos muito orgulhosos dele. Ele correu, é a segunda corrida dele, ele correu muito bem. Tirou o primeiro lugar nessa segunda corrida dele e nós estamos muito orgulhosos. E agora é só treinar e cada vez mais para frente. Ainda há muito a ser feito, já que ele subiu de categoria. Agora vai competir como cadete. O DC Notícias Web está realizando uma série de entrevistas com os coordenadores dos cursos da UDC sobre o vestibular do próximo dia 28 de novembro. Hoje o bate-papo é sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo, com o professor mestre Radames Giona. Voltando agora com aquela série de entrevistas com os coordenadores dos cursos da UDC para falar sobre o concurso vestibular que acontece no próximo dia 28 de novembro. E hoje nós vamos bater um papo com um dos cursos mais buscados, mais procurados da UDC, que é o curso de Arquitetura e Urbanismo. E a gente vai conversar com o coordenador do curso, o professor mestre Radames Giona. Professor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença no DC Notícias Web para falar de um curso importantíssimo, um curso que tem bastante procura no vestibular. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Luciano, obrigado pelo convite, é sempre uma grande satisfação estar aqui contigo. Vamos falar então sobre arquitetura, professor.
Os candidatos, as pessoas que estão se definindo agora para um futuro profissional, por que fazer arquitetura e urbanismo na UDC? O curso de arquitetura e urbanismo é um curso que ele abrange muitas habilidades, né? Então, é um curso que facilita o estudante na sua escolha. O curso da UDC, ele tem uma estrutura que ajuda esse processo, né? Que ajuda essa condição do estudante de arquitetura. Então, fazer arquitetura é muito bom, fazer arquitetura é muito importante, porque eu vou trabalhar sempre com pessoas, vou trabalhar com edificações, vou trabalhar com projetos, eu vou trabalhar com apoio, eu vou trabalhar com obra, ou seja, é um leque muito grande. E fazendo a UDC, porque a UDC, ela oferece essas condições de qualidade, de tecnologia, de laboratórios, de internacionalização, ou seja, as opções são inúmeras e a gente está aqui justamente para oferecer o que de melhor tem a estrutura da UDC. Professor, você tocou em 2 pontos que eu gostaria de frisar bastante. Primeiro, a questão de laboratórios, que a gente conhece já a infinidade de laboratórios que a UDC tem, e os laboratórios de arquitetura e urbanismo são de referência, trazem uma praticidade muito grande para os alunos. E isso é importantíssimo para o mercado de trabalho, né, professor? Aliar a teoria e a prática é fundamental, né? É o que diferencia o bom estudante, é aquele que consegue assimilar bem a teoria e a prática. E a UDC oferece os laboratórios, um curso que tem mais de 20 anos, ou seja, a estrutura muito bem consolidada, professores muito bem capacitados e treinados, e essa estrutura, esses laboratórios dão esse suporte que é extremamente necessário para a formação. Então, nós temos laboratórios de tecnologia, né, laboratórios de informática, laboratório de realidade virtual, que está muito em alta na arquitetura, temos laboratório de maquetes, laboratório de conforto ambiental, laboratório de estrutura, laboratório de solos, ou seja, são inúmeras as possibilidades dos laboratórios justamente para o aluno conseguir isso, que é vivenciar dentro da instituição de ensino, dentro da faculdade, ele consegue vivenciar a prática da atividade profissional. Antes de falar sobre mercado de trabalho, que a gente sabe que é um curso, uma profissão, na verdade, que está em alta, ou seja, mesmo com a pandemia, mesmo com essa crise nesse ano, é uma das profissões que continuam avançando, evoluindo, crescendo bastante nesse momento. Mas antes de falar disso, eu queria tocar no outro ponto, que é a questão da internacionalização. Justamente por causa dos congressos, por causa dos seminários, dessas parcerias que a UDC tem com as principais universidades do mundo, e sempre tem professores, doutores, referências no setor, conversando com os alunos aqui, não é, professor? Essa internacionalização é, sem dúvida, um dos grandes diferenciais dos cursos da UDC, e o curso de arquitetura não é diferente disso. A possibilidade que o aluno tem de conversar com estudantes de outros países, com professores de outros países, ouvi-los falar, trazer essas experiências, traz um diferencial para o aluno, traz para ele know-how, um conhecimento, que sem dúvida, na sua formação, é muito importante. Então, o aluno ele vai ter esse contato direto, e esse contato é direto de fato, exceto agora na pandemia, que está sendo virtual, mas o contato é direto, ele tem a oportunidade de chegar e conversar com um professor dos Estados Unidos, da Europa, e perguntar como que funciona isso lá, como que as coisas acontecem lá. Então, ele consegue ter essa visão mais global com estudantes, repito, que vêm fazer intercâmbio aqui na UDC, uma série de exemplos nós temos aí para dar, de estudantes que vieram, ficaram 40 dias, 60 dias aqui na UDC, então conversar, essa troca é muito importante, e com professores, com palestrantes, com referências na área da arquitetura e urbanismo. Professor, o que acontece que esses cursos, como a arquitetura e urbanismo, como a engenharia civil, enfim, estão em alta, mesmo com essa pandemia toda, a gente nota que existem construções para todos os lados, edificações para todos os lados. Por que isso, professor? A construção civil, de uma maneira geral, ela é um balizador da economia, né? Então, a economia do nosso país, ela começa a mostrar sinais de crescimento, e a construção civil é um dos principais fatores que estão movendo essa economia. Então, existe uma série de fatores, né? Um fator importante é a oferta de crédito, né? Hoje o crédito ele custa menos devido a baixas
taxas, né? Ou seja, os bancos eles estão emprestando dinheiro a taxas mais baixas, ou seja, está interessante para as pessoas fazerem as construções com dinheiro emprestado. Por outro lado, as pessoas estão ficando mais tempo em casa, isso para a arquitetura é um grande diferencial, que as pessoas ficando em casa, elas estão vendo necessidade de melhorar o seu espaço, de qualificar o seu espaço. Então, só um exemplo que eu acho bem interessante, a demanda por projetos de home office, ela aumentou demais, porque as pessoas estão trabalhando em casa muito mais do que trabalhavam antes. Então, são alguns exemplos que estão fazendo com que a arquitetura esteja em alta, esteja, de fato, crescendo, a procura é bastante grande, e eu acho que é bastante importante também a diversificação, as inúmeras possibilidades que o arquiteto tem para trabalhar. Então, como eu falei, ele pode trabalhar uma construção, uma construtora, pode trabalhar com design de interiores, pode trabalhar com a indústria de móveis, pode trabalhar com iluminação, ou seja, são muitas possibilidades que fazem com que esse profissional ele tenha diversas áreas que ele vai trabalhar, isso realmente está bastante em alta. Essa expansão da profissão, desse momento do mercado, é sem dúvida, professor, um atrativo para quem deseja escolher uma profissão nesse momento. Ou seja, o vestibular de verão é 28 de novembro, então pode ser uma ótima alternativa. Se você está nos assistindo aqui, está acompanhando conosco aqui, é bastante criativo, gosta de resolver problemas, gosta de trabalhar com pessoas, gosta de planejar, talvez a arquitetura seja uma boa opção para você. É um mercado bastante aquecido, um curso bastante ativo, bastante dinâmico, você tem muitas aulas práticas, muito laboratório, então, de repente, seria aí uma excelente opção para quem está buscando qualificação, para quem está buscando melhorar de vida, quem está buscando melhorar a qualidade do seu trabalho e assim por diante. Então, a gente está à disposição para que você nos procure, agende conosco uma reunião virtual na questão da pandemia, ou até mesmo uma visita aqui para conhecer a estrutura da instituição, e a gente está sempre à disposição. E uma outra alternativa para conhecer melhor o curso é a Feira das Profissões, né, professor? Agora, no próximo dia 21, a sociedade toda está convidada para entender e conhecer um pouquinho mais, tirar as dúvidas das profissões, dos cursos oferecidos pela UDC. E com a arquitetura acontece isso também? Sim, estaremos lá no dia 21, eu estarei pessoalmente, online, evidentemente, a coordenadora Elisiana também estará conosco, outros professores que estarão lá para tirar todas as dúvidas, para conversar com os interessados no nosso curso, para apresentar a nossa estrutura, apresentar o nosso diferencial e, evidentemente, que os outros cursos também estarão lá. Então, dia 21 agora, a Feira das Profissões, vai ser uma feira virtual, estendo o convite, estão todos aí convidados. Professora, a gente tem certeza que será um sucesso o vestibular para arquitetura, como sempre aconteceu. Eu gostaria de agradecer a sua presença no DC Notícias Web, falando sobre qualificação. Isso é muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço. E o DC Notícias Web desta segunda fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Continue compartilhando, curtindo as nossas publicações e as nossas transmissões em nossas redes oficiais. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Até lá.